Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Nós temos duas palavras para falar sobre o tempo em grego. E por que nós vamos ao grego, padre? Porque a primeira língua da igreja foi o grego. Então, o grego era a língua comercial da época. Então, muitas ideias circulavam entre o judaísmo e o mundo grego. E ali nós temos duas expressões para falar sobre tempo e para falar sobre vida. Nós temos a expressão cronos, que é o tempo que nós marcamos, as horas, os minutos, os segundos, os anos. E nós temos a expressão kairos, que significa a ocasião. Olhem a diferença. Cronos passa. Ocasião, a gente espera, se prepara para ela e luta para não perder, porque uma vez perdida a ocasião, talvez não volte. Então, quando nós falamos em kairos, nós falamos de tempo oportuno. É o tempo que o fruto amadurece. O fruto amadurece no seu tempo. Se ninguém colher, passa o kairos. E a outra parte é bios e zoe. Bios é esta vida onde tudo se esvai, onde tudo se acaba, assim como cronos. Zoe é a vida que se renova. Nós, seres humanos, somos os únicos que têm a percepção de uma coisa e de outra. Nós podemos marcar cronos e podemos viver kairos. Nós podemos viver a vida bios e devemos, e sem esquecer que nossa vida também é zoe. E no evangelho que nós ouvimos hoje, eu vou me ater a ele por conta do nosso tempo, o Senhor está hoje nos dando um programa de vida. Esses evangelhos, quando Jesus fala para os seus discípulos, ele está dando um programa, não são frases soltas, ele está nos dando como se fosse um arquivo que a gente tem que extrair de dentro desse arquivo todas as coisas que o Senhor quer dizer. Primeira coisa, o Senhor está falando aos 12, então ele não está falando para a nossa família na terra. Vocês sabem que a nossa família está em 2 lugares. Nós temos uma parte da nossa família na terra, e a outra parte está onde? Esperamos que esteja no céu, porque a família aqui na terra se acaba. A família dos nossos pais vai acabando, a família que a gente formou também vai acabando aqui na terra. Como que uma família acaba? Porque o cronos vai passando, a vida bios vai passando e um dia eles vão ter que deixar essa terra. Essa terra não tem nada para sempre, nada aqui é para sempre. Por isso que nós vivemos inquietos, porque nós temos sede de kairos e de zoe, nós temos sede de eternidade. Nosso Senhor, então, está falando aos 12. Por que, padre, que o 12 representa a eternidade? Porque nós temos 2 marcadores de tempo. Nós temos um ponteiro na noite e um ponteiro durante o dia. Qual é o ponteiro que marca o tempo à noite? Começa com L. É a lua. É a lua que é o ponteiro da noite. E se vocês perceberam, a lua marca o tempo de 7 em 7. A cada 7 dias, ela muda um ponteiro. E o ponteiro do dia, qual é? E o sol marca de quanto em quanto? Também é em 7 em 7? Não, como é que o sol marca? De 12 em 12. 12 horas escuro, 12 horas claro. 12 meses do ano, e aí tudo se repete. O sol, ele marca o tempo da família celeste. E a lua marca o tempo da família terrestre, porque ela está mais abaixo que o sol. Olha a inteligência do povo de Deus, né? É porque eles aprendiam pela observação. Por que hoje as pessoas erram tanto? Porque elas querem tirar as respostas de si mesmas. A gente só pode tirar a resposta de dentro de nós quando nós formos sábios o suficiente, e isso leva tempo. Eu não posso com 15 anos de idade dizer já sei tudo. É mentira, você não sabe tudo, você ainda vai aprender. Então o Senhor está falando, chamou os 12 e começou a enviá-los. Por que ele envia os 12? Porque assim como a família da terra, que é de 7, a família do céu também precisa estar no movimento. Todas as coisas criadas são um movimento eterno.
Todas as coisas criadas se movem. E o movimento significa o quê? Sair de si mesmo. Quando eu saio de mim mesmo, eu estou realizando um movimento. Quando eu vivo para mim mesmo, eu estou realizando uma paralisia. Quando eu trago as coisas para mim, quando eu retenho, eu estou paralisando. Quando eu me dou, eu estou movendo. Então o Senhor chama os 12 e os envia. Por quê? Porque essa família que Ele está formando, assim como a nossa família em casa, ela tem uma missão. Qual é a missão da família? A missão da família é: o pai ama a mãe, porque o mais importante da família é o pai e a mãe. Os filhos vêm depois. A esposa é mais importante que os filhos. Padre, que absurdo. Não, não é absurdo não. É o plano de Deus. Se porventura uma mãe estiver em risco, o que os médicos aconselham fazer? Salvar a mãe ou a criança? Salvar a mãe. Por quê? Porque ela vai cuidar dos que já nasceram e tem a condição de gerar mais vida. Compreendendo? Não é maldade não. É porque a lógica das coisas. Nosso Senhor, então, também está pedindo para a sua igreja que viva como vivem as famílias. A igreja e a nossa família, elas são espelhadas, elas são paralelas, elas vão caminhando uma a exemplo da outra. Então, assim como na casa, o pai ama a mãe é amada, a esposa é amada pelo seu esposo e gera vida com ele, também na igreja é preciso sair de si mesmo. Quem é que sai de si mesmo? É o homem. É ele que vai se dedicar primeiro, é ele que vai se doar primeiro, é ele que deve colocar a sua vida à disposição primeiro, e geralmente também é ele que morre primeiro. Porque dar a vida cansa, gasta a nossa vida. Nosso Senhor pede: eu quero que vocês sejam enviados de quantos em quantos? 2 grupos de 2. De 2 a 2. Por que o Senhor pede que saiamos de 2 a 2? São Gregório de Nissa faz uma tipologia que eu não gosto muito, mas eu vou dizê-la para que vocês saibam que a igreja já refletiu sobre isso. São Gregório vai dizer que são 2 a 2 porque são 2 os mandamentos do amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Entendi? Padre, não entendi. Por que são 2 a 2? Olhem por quê. Porque eu só posso evangelizar, eu só posso sair de mim mesmo para buscar a salvação de alguém se eu amar essa pessoa. Evangelizar é um ato de amor. Interceder por alguém é um ato de amor. Trazer alguém para a igreja é um ato de amor. Se alguém te convidou para vir à missa com você, se alguém insiste que você venha à missa, não tenha medo, essa pessoa te ama. Essa pessoa está te dando uma coisa que ninguém pode te dar, que é um vínculo para sempre com ela. Vamos pensar juntos agora sobre isso. O que é que mede a nossa vida? Nossa vida não é medida com tempo. Padre, essa pessoa viveu muito, ela viveu 300.000 horas. Esse aqui viveu pouco, viveu só 20 horas. Não, ninguém mede uma vida assim. Como é que nós medimos a nossa vida? Pela qualidade dos vínculos que nós temos. Por que nossas famílias estão adoecidas? Porque os nossos vínculos são vínculos adoecidos. Nós não conversamos, nós não partilhamos, nós não pedimos ajuda, nós não sofremos juntos, nós não queremos ir para a igreja juntos, nós não queremos rezar juntos, nós não queremos sorrir juntos. É cada um fazendo sua refeição onde dá certo. Isso vai enfraquecendo os vínculos. Quais são os vínculos que nós podemos ter com alguém? Primeiro, os vínculos de sangue, que são formados de que maneira? Porque nós nascemos do mesmo pai e da mesma mãe. O que é o vínculo de sangue? Semelhança. A figura, a forma é a mesma. Você olha para a pessoa e diz: isto é meu irmão, é a minha cara. Porque nós temos uma semelhança com aqueles que têm o mesmo sangue. É um vínculo. Esse vínculo é o mais forte? Não. Porque tem gente que se parece, mas não se gosta. Então esse vínculo não é o mais importante. É o primeiro, e devia ser, mas não é. E esse vínculo não é importante, Padre, tanto quanto os outros 2, por quê? Porque ele se acaba. Quando é que vai acabar o nosso vínculo de sangue?
Quando é que a gente perde, quebra esse laço de sangue com alguém? Com a morte. A morte aparta o nosso laço de sangue. Aí vem o segundo vínculo, que é o vínculo de afeto, de amor. E o vínculo de amor, padre, esse é para sempre. Não, não é. O vínculo de amor tem duas coisas que podem abalar, que podem romper esse laço: o tempo e a distância. Kairos, não, Cronos e Bios. Já falamos das duas. Então eles podem romper os laços de amor, que são os segundos que nascem. Os segundos laços que nós vamos ter com as pessoas que amamos. Mas existe um laço mais forte que os dois. É o laço da fé. Viver a mesma fé, adorar o mesmo Deus, ter a mesma cosmovisão, ter a mesma visão de mundo, pensar a fé do mesmo jeito. Esse laço é para sempre. Nem o tempo, nem a distância, nem o inferno pode tirar, nem a morte. Por isso que nós, quando rezamos por alguém, só podemos fazer isso se for por um profundo ato de amor. Quando alguém pergunta para mim: padre, o que é que eu faço? Eu não consigo perdoar essa pessoa. Qual o conselho que o Senhor me dá? Comece a rezar por ele. No começo você vai rezar assim: Senhor, cuida lá dele, bem longe de mim. Com o tempo você vai começar a dizer: Senhor, eu perdoo. Senhor, ainda é longe de mim, mas eu perdoo. Até que você vai começar a rezar: eu quero o bem dele. Eu quero que ele seja feliz. Então, a oração, ela é um vínculo. Por isso que o Senhor manda que os discípulos tenham um vínculo entre si, de 2 a 2, porque só podemos evangelizar por um ato de amor. Ah, padre, não, é sim. Se eu não evangelizo por amor, na verdade eu estou fazendo o quê? Autopromoção. Se eu não tiver amor por vocês, se eu não tiver amor pela minha paróquia, se eu não tiver amor e zelo pela salvação de vocês, eu estaria aqui apenas para me promover. E a autopromoção não tem recompensa, porque ela tem um fim em si mesmo. Por isso que o Senhor diz: vão de 2 a 2. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado. Aí o pessoal aqui, que pega ali aquela linha da sociologia, que pega ali a linha do marxismo: tá vendo, padre? É para a gente não ter nada, viu? Não pode ter propriedade, não. Atenção, nosso Senhor não é marxista, nem é da linha da sociologia. Sabe o que é que o nosso Senhor está lembrando aqui? Olhem que beleza. Quando Deus tirou o povo do Egito, eles passaram quantos anos para chegar na terra nova e aí poder plantar e poder colher pela primeira vez? Quantos anos? 40. Eles não puderam costurar roupas, eles não puderam fazer sandálias, eles não puderam fazer túnicas e nem podiam plantar comida e nem água, encontrar água. Como foi que eles sobreviveram esse tempo todo? Deus providenciou. Quando Deus é o nosso provedor, quando Deus sabe que eu dependo dele, ele cuida de mim. E durante 40 anos, as sandálias não se desgastaram, as roupas não se gastaram, e eles não morreram nem de fome e nem de sede. O evangelizador, o homem de Deus, deve ir confiando no Senhor, porque ele está vivendo um êxodo, ele está vivendo uma travessia, ele está levando as pessoas para a terra nova. Por isso, não levem nada para o caminho, tenham o quê? Confiança. Padre, então quer dizer que eu não posso nem ter uma despensa na minha casa? Não, não é isso. É o Senhor dizendo: use os bens, mas não dependa deles. Inclusive é o 10º mandamento. Qual é o 10º mandamento? Qual é o 10º? Não ter apego às coisas, nem as suas, nem as dos outros. Não cobiçar as coisas alheias. Não tenha apego. Ai, padre, eu não sou nada sem a minha batedeira. Eu não sou nada sem o meu carro. Não tenha apego. Sabe por que você não pode ter apego? Porque nada é seu de verdade. Nada é seu de verdade. Nem os nossos filhos vão ficar para sempre conosco. Os pais e as mães sabem disso. Quanto mais o filho vai crescendo,
mais próxima chega qual hora? De você deixar o seu filho agora formar a família dele, viver a vocação dele. E nós preparamos os filhos para isso. Por isso que o Senhor diz, eu vou pedir a vocês, lembrem que nosso Deus é um Deus providente. Mas padre, e por que levar o cajado? Para que serve o cajado? O cajado tem uma função de defesa. Quando se aproximava um lobo, como é que eles se defendiam? Com o cajado. Quando se aproximava um perigo, um bandido, como é que eles se defendiam? Com o cajado. Então o Senhor diz, vocês vão para lugares hostis, por isso vocês precisam ir com defesa, com o cajado. Depois, o que é que o Senhor, olha o programa acontecendo, o que mais que o Senhor diz? E mandou que andassem de sandálias e não levassem 2 túnicas. Tem muitas explicações, mas o tempo realmente vai se esgotando. Eu vou trazer uma delas. Por que sandálias? Porque quem andava descalço era o escravo. Por mais rico que ele fosse, o indicativo de que ele era um escravo era andar sem calçados. Então, por que o Senhor manda ir de sandálias? Não é? Porque nós não somos escravos. Nós pregamos o Evangelho livremente. Nós fazemos nossa obra na igreja livremente, não por coação, não por obrigação, não porque vamos receber dinheiro, mas livremente. E que não levassem 2 túnicas. Aqui tem uma explicação que é muito importante e o tempo vai ter que me permitir. É o seguinte, filhos, quando o Senhor diz 2 túnicas, Ele não está dizendo uma túnica e outra na bolsa. O verbo em grego que está aqui sendo empregado é o seguinte, não leve uma túnica sobre a outra. Como agora, eu estou usando 2 camadas de roupa, aqui é uma túnica e aqui é uma casula. Quando ele diz, não leveis 2 túnicas, não use uma túnica sobre a outra. Por quê, padre? Porque a túnica, ela representa a sua identidade. Quem deu a primeira túnica para o homem foi Deus. Quando o Senhor diz, vá apenas com uma túnica, vá com a minha identidade. Não esconda a identidade que eu te dei. Não esconda com 2 camadas de roupa aquilo que você é. Não tem nada a ver com acúmulo, de não ter 2, ter apenas um. Não é isso. Não sobreponha a identidade que você recebeu. Não esconda dos outros a identidade que você tem de filho de Deus, de embaixador, de evangelizador. E o que nós vamos levar, padre, para as pessoas? Quando entrardes numa casa, ficai ali. Ou seja, o verbo menem, que significa constrói tua casa. Se alguém te recebeu bem, abriga-te ali, faz tua casa ali, naquela casa. Se não vos receberem, nem quiserem vos escutar, são 2 coisas, receber e escutar. Nós não estamos como missionários para morar em algum canto. Nós estamos para pregar, para falar. Então, se alguém não nos receber e não nos escutar, por que escutar, padre? Porque o primeiro caminho da palavra qual é? É o ouvido. Primeira coisa que o Senhor deseja atingir em nós é o ouvido, porque foi a primeira coisa que a serpente também feriu. E é pelo ouvido que começam as confusões. Quando você não entende, quando você não escuta, você começa a ficar confuso. E quando você fala e é confuso, você propaga a confusão. Então, também a cura vem pelo ouvido. Quando não vos escutarem, sacudi a poeira dos vossos pés. Vou terminar aqui. Quando nós estamos num lugar de muita vegetação e nós vemos um caminhozinho pelo meio da vegetação, significa o quê? Que por aquele caminho as pessoas passam. Isso quer dizer o quê? Como é que o judeu interpreta isso? Onde o pé do ser humano pisa, ele vai carregando a poeira da morte. E onde ele pisa, não nasce planta. Quando Jesus diz, sacudir a poeira, significa, não carregue morte com você. Se alguém quer que você morra, não carregue isso com você. Se alguém jogou em você a poeira da morte, se você pisou numa terra que não nasce nada, se porventura seu caminho cruzou um caminho de morte, quando você deixar esse lugar tem que fazer o quê? Sacudir a poeira. O que é sacudir a poeira? É literal?
Não, significa o quê? Eu não vou carregar a morte comigo, porque eu não quero trazer a morte nem para dentro de mim, nem para minha casa. E por que, padre, que essa linguagem, de carregar a poeira da morte? Porque meu coração deve ser um lugar de vida fecunda, como um jardim, como um pomar. Meu coração não pode ser um lugar morto, que tudo que entra nele é a poeira da morte. Como é que eu sei, padre, que dentro de mim está a poeira da morte? Porque onde você pisa, onde você vai, você só leva a morte também. Tem gente que quando você conversa, você termina a conversa em tempo de se matar. Por quê? Porque aquela pessoa está cheia da poeira da morte. Ela só reclama, ela só critica, ela só fala mal. Não tem nada bom nos seus olhos, porque a poeira da morte cobriu por completo. Onde não tem poeira da morte, onde o ser humano não pisa, o que acontece? Nasce vida. Deixemos que a vida nasça em nós e na nossa casa. Amém? Olha para quem está ao teu lado e pergunta: você carrega a poeira da morte? Se você carrega a poeira da morte, bate as sandálias hoje. É hora de abandonar. Está todo mundo fazendo, né? Muito bem. Vamos ficar em pé, meus irmãos. E agora, livres da poeira da morte, vamos juntos apresentar ao Senhor a nossa profissão de fé.